Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O nosso convidado de hoje é o psiquiatra Júlio Santa Rosa da Silveira. Júlio, é um prazer recebê-lo aqui na Sessão TV Atende. Obrigado pelo convite feito por vocês aqui de Andradas. É um prazer estar aqui para falar de temas do meu dia a dia e temas que às vezes as pessoas desconhecem ou conhecem pouco, têm muitas dúvidas, e eu fico à disposição para tirar alguma dúvida para as perguntas que possam acontecer. Um desses temas é a luta antimanicomial. Hoje muitos tabus já vieram abaixo, mas ainda existe um pouco daquele preconceito da sociedade. Muita coisa mudou nesses últimos anos, né, Júlio? Sim. A luta antimanicomial, ela começou na década de 70, assim, como um movimento de pessoas, de funcionários públicos e de pessoas ligadas à saúde mental, como uma resistência a um modelo de tratamento psiquiátrico, né, anterior, que era o modelo chamado de manicomial, né, um modelo onde as pessoas eram internadas, às vezes com pouco critério médico, ou às vezes psicológico, enfim, eram internadas e jogadas em locais chamados manicômios, que eram hospitais onde as pessoas eram deixadas e ficavam vários anos, às vezes, internadas, às vezes até faleciam nesses lugares como indigentes, eram abandonadas. E, assim, era um grande problema social, um grande problema humanitário, e que essas pessoas que criaram esse movimento vêm lutando, né, até hoje, vêm passando a história, passando essa luta adiante. E lembrando todo o dia 18 de maio, né, desse movimento, que, assim, 18 de maio ele é uma data ligada à segunda Conferência Nacional de Saúde Mental, que aconteceu em 1987, que foi um marco, né, dali saíram muitas ideias para poder combater essa ideia manicomial. E a partir de então, todo ano essa data é lembrada, e principalmente nos CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, onde as pessoas comemoram, as pessoas saem na rua em passeatas para lembrar, né, dessa luta, que é uma luta por cidadania, uma luta por igualdade de direitos, enfim, uma luta importante, né, da nossa sociedade. Hoje, como vocês, profissionais da saúde, fazem um diagnóstico de uma doença mental, tem algum critério? O que leva a isso? Isso. Pois é, antigamente o critério era bastante assim ligado às classificações psiquiátricas, né? O sujeito se encaixava dentro, até hoje ainda tem um pouco disso, mas o sujeito se encaixa dentro de algum conjunto de sintomas e ele era diagnosticado, assim. Hoje a gente sabe que classificar as pessoas não é uma coisa tão interessante. A gente precisa de individualizar o tratamento, né? Individualizar o enfoque do tratamento. E hoje o objetivo mesmo é reintegrar cada vez mais essa pessoa no dia a dia da sociedade, com atividades, quase tendo uma vida aí 100%, né? Justamente. Hoje nos CAPs, as atividades são todas nesse sentido, de reintegrar a pessoa ou, na sociedade, ou mesmo participar da sociedade de que aquela pessoa ela existe, aquela pessoa é importante para a sociedade, apesar de uma diferença que ela tenha, né? Então, assim, as atividades no CAPS são, por exemplo, passeios pela cidade, produção de coisas por exemplo, para geração de renda em algum bazar, ou mesmo assim, direcionamento da pessoa para o mercado de trabalho, que muitas das pessoas com sofrimento mental podem trabalhar normalmente, não significa, às vezes, um diagnóstico que a gente pensa que o sujeito não vai trabalhar mais, tipo a esquizofrenia. Mas eu tenho pacientes que trabalham, que produzem, que, enfim, têm uma vida relativamente normal, e eu digo relativamente normal porque vida normal não sei se existe, né? Existe, cada um, né, faz as suas escolhas.
Então, quando a gente dá ao sujeito, né, a condição dele decidir sua vida, dele fazer suas escolhas, isso é um grande ganho, né? É uma coisa muito importante para a pessoa. A pessoa nasce com a doença mental ou ela adquire isso no decorrer da vida? Pois é, a doença mental, se a gente pensar assim, na etiologia, né, de onde ela vem, assim, a psiquiatria e a medicina hoje ela não tem essa resposta, ela não sabe de onde que vem a doença mental. Então você não tem um exame que marca essa doença, você não tem uma imagem, né, um exame de imagem que possa marcar onde que está aquele problema, igual, por exemplo, na neurologia, que um AVC ele é facilmente visto num lugar lá na tomografia, na ressonância, mas na psiquiatria não existe isso, não existe um marcador da doença, então assim, a gente não sabe de onde que vem, tem estudos que falam de genética, tem estudos que falam de problemas infecciosos na infância ou durante a gravidez, mas são estudos que estão muito incipientes, estão começando agora, então, ou mesmo já tem um tempo, mas não chegaram ainda numa conclusão. Então, o transtorno mental, ele tem essa característica importante que é estar ligado à cultura, né? Ao momento cultural que a pessoa vive, às questões de vida, de família. Então, tudo isso influencia, às vezes, no desencadear de um problema mental, que algumas vezes ele pode até ser orgânico, né? Ele pode ter um fundo cerebral, mas quando tem, aí o diagnóstico já não é mais um diagnóstico, às vezes, psiquiátrico, um diagnóstico neurológico. Então, assim, existe essa lacuna que é saber de onde que vêm os problemas psiquiátricos. Mas a questão é que eles existem, que as pessoas têm problemas, têm situações muito, às vezes, críticas, né? Tem situações de crise na vida e essas crises têm que ser tratadas, têm que ser olhadas em algum lugar, né? E hoje a gente tem outros lugares que não sejam o hospital psiquiátrico, né? Que hoje ainda existe em alguns lugares e tem diminuído, né, os leitos psiquiátricos, principalmente em Minas Gerais e nos últimos anos, e tem diminuído até num movimento natural, porque os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial, eles vão tomando um papel importante na vida da cidade, né? Então você ter dentro da sua cidade um lugar onde as pessoas possam recorrer, em vez de ir para outras cidades, longe, Belo Horizonte, São Paulo, outros lugares que ficam longe da família e tal, isso não é o ideal. O ideal é estar aqui perto, a família participando do tratamento e as pessoas se interessando, a própria sociedade se interessando nos movimentos, em ajudar as questões da saúde mental a serem resolvidas, né? O próprio Conselho Municipal de Saúde, às vezes, tem um papel importante em tomar decisões, por exemplo, em montar um CAPS, né? Muitas cidades ainda não têm CAPS, às vezes o que falta, às vezes, uma questão, não sei se política, mas essa questão de vontade, né? Daquela sociedade ali de montar esse lugar, de ter esse lugar para atendimento, né? Então, mas é uma coisa que tem evoluído bastante nos últimos anos. Tá certo. Júlio, eu agradeço a sua participação aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. Estou à disposição. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o psiquiatra Júlio Santa Rosa da Silveira.